Salve os irmãos com a paz do Senhor, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para gravar a segunda parte do meu testemunho de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo dizer aos irmãos que quem tiver interesse de assistir a esse testemunho, entre lá no meu canal do YouTube. E curta, compartilhe, toque no sininho, né? Para receber todas as notificações. Porque desde hoje eu estou enviando todos os dias um vídeo que relata o meu testemunho, a minha história de vida desde a minha infância até os meus 50 anos, quase 50, né? Eu faço agora em maio. Eu não posso gravar esses vídeos ao vivo porque eu tenho poucas pessoas inscritas no meu canal. Se eu não me engano, até agora eu só tenho 23 pessoas. Daí então eu gravo o vídeo na câmera do meu celular, aí depois eu vou e posto no YouTube. Amém? Mas é para a honra e a glória do nosso Deus todo forte e poderoso. E eu peço aos irmãos que em nome de Jesus não deixem de compartilhar com seus amigos, conhecidos, né, para que mais pessoas se inscrevam no meu canal e eu possa um dia ter a oportunidade de gravar os meus vídeos no YouTube ao vivo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que se inscreveu, daqueles que ainda irão se inscrever. E muito obrigada por assistir os vídeos, amém? Então, ontem eu tinha parado na parte que minha mãe tinha arrumado um emprego de vendedora, né? E viajou vendendo fita cassete, junto com o homem que ela se apaixonou depois que viajou para trabalhar. E simplesmente deixou meu pai por causa desse homem. E só para concluir essa parte dela ter saído de casa, quando minha mãe saiu de casa eu tinha 5 anos. O meu irmão mais velho tinha 1 ano e 9 meses, por aí, quase 2 anos. E Adriano, meu irmão mais novo, tinha apenas 4 meses de vida. Genilda, minha irmã mais velha, tinha quase 7 anos, mas ela morava com a minha avó desde os 9 meses de idade. Daí então minha mãe deixou nós 3. Aí então quando minha mãe saiu, né, aí meu pai procurou a minha avó, que era a mãe dele, e foi conversar com ele como era que ia fazer com as crianças, a quem ia doar a gente, né? Aí queriam me doar para minha madrinha, né? Que tinha uma história de madrinha. Queriam doar Daniel, meu irmão, para os padrinhos dele também. Queriam doar Adriano para os padrinhos dele, mas só que minha avó interrompeu dizendo: pelo amor de Deus, pode dar Josiane, que sou eu, e Daniel a quem você quiser. Agora Genilda e Adriano não. Esses dois, pelo amor de Deus, você não dê de jeito nenhum. Aí meu pai foi, olhou para ela e disse: pois já que não vai ser doado nem Adriano nem Daniel, nenhum vai ser doado. Todos a senhora vai tomar conta a partir de hoje para eu trabalhar. E assim fez. A minha avó ficou com nós 4. Genilda e Adriano tinha todo carinho, todo amor, toda atenção. A gente é uma família simples, mas tudo de bom que minha avó tinha, ela doava, ela dava a meus irmãos. Para eles dois não faltava nada. Como pobre não faltava. O melhor pão, as melhores bananas, as melhores frutas, o melhor alimento, tudo era para eles dois. Que ela dizia que Genilda, minha irmã, era fraquinha e o meu irmão Adriano era pequenininho, né? E eu e Daniel, que eu só tinha 5 anos e Daniel era um bebê de quase 2 aninhos, ela dizia que a gente era gordo e comia pau e pedra.
Então, para ele, Daniel sobrava a sobra das sobras. E muito judiado. Eu e Daniel foi muito judiado. Muito judiado mesmo pela minha avó. A ponto dela bater tanto em mim, principalmente, de tirar sangue em mim. Daniel não, Daniel ela judiava porque ele era bebê e quando ele defecava, se ele defecasse ou fizesse xixi na cama, se ele tivesse com diarreia e fizesse na cama, não desse tempo, ele correr da cama, pronto. Era uma pisa, era um banho de madrugada na água mais gelada que ela encontrasse. Que desaforo ela fazia isso. Entendeu? Então, foi muito difícil ficar com a minha avó. Aí meu pai, quando foi um certo tempo, depois de algum tempo que minha mãe deixou ele foi trabalhar em Caruaru, numa casa chamada Vila da Conferência. E lá, ele arrumou um cantinho pra gente morar lá, que nós éramos pessoas muito simples, não tínhamos casa própria. E fomos morar lá na conferência, sem pagar aluguel, sem nada. Daí então, lá meu pai começou a andar na igreja comigo e a minha irmã Genilda. Porque antes de meu pai se juntar à minha mãe, ele era um evangelista, ele evangelizava, ele pregava o evangelho. Ele era cristão, mas desviou, né, e começou a beber muito. E foi aquela bagaceira que eu contei no primeiro vídeo aos irmãos. Mas aí meu pai voltou para Jesus, quando eu estava aproximadamente com 6 anos e pouco, quase 7. Meu Deus, já eu, meus irmãos, foi a primeira vez que eu comecei a congregar, né? E aí os irmãos da igreja, né, davam oportunidade às filhas do irmão Daniel para louvar. E eu e minha irmã louvava muito na igreja. E toda a vida eu gostei de louvar, né? Amava louvar. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Quando foi um certo tempo, meu pai voltou novamente para o mundão. Começou novamente a beber bastante, arrumar problema, briga, confusão. E voltou para morar em São Caetano, nessa cidade que eu moro hoje. E desmantelou-se de vez, né? Haja bebê. E tudo muito difícil. Daí então, saiu da presença de Deus. E quando ele saiu da presença de Deus, também eu não tinha com quem ir mais para a igreja. Eu não sei minha irmã, mas eu sentia muita vontade de ir. E às vezes até eu chorava, ô pai, vamos para a igreja. Ele dizia, eu vou não, menina, não vou não. E aí, pronto. Fiquei sem novamente congregar. Sem fazer a vontade de Deus. Aí então, quando eu estava com mais ou menos uns 11 anos, eu e a minha irmã, numa festa de agosto que teve aqui na cidade de São Caetano, a gente viu a nossa mãe lá no centro da cidade. Boa tarde. Só um minutinho, daqui a pouco eu volto. Aí então, eu e minha irmã, a gente viu a nossa mãe na festa de agosto. Quando a gente viu a nossa mãe, no primeiro momento a gente ficou assustada, porque meu pai dizia que se a gente... Lembra que eu falei no meu primeiro vídeo? Que meu pai dizia que se a gente se aproximasse dela, quisesse conversar com ela, podia esquecer que ele era o pai da gente, ele não queria mais saber da gente em casa. Aí a gente ficou um pouco assustada, né? Na verdade, a gente fugiu dela, um pouco assustada e tudo. Mas a gente, quando voltou para casa, ficou só pensando, eita, como seria bom se a gente morasse com a nossa mãe. Ela bem arrumada, né? E a gente andava parecendo umas mendigazinhas, bichinhas. Meus irmãos, a situação da gente era uma vida deplorável, sabe?
Não era pobreza, não, era extrema pobreza, da pior forma que um ser humano pode viver. Para os irmãos terem uma ideia, o meu pai, quando ele não tinha emprego, ele pedia esmola. O meu pai, a minha avó, o meu avô, que era o pai do meu pai, sabe? E era uma situação muito difícil, uma casa pequena. Não tinha fogão, minha avó cozinhava a lenha dentro de casa e era um fumaceiro. E era um carvão danado espalhado pela... Olha, pensa numa bagunça. Meu Deus, era um sofrimento. Sabe, e a gente viu a mãe da gente tão bonita, tão arrumada, parecia uma mulher de rico. Eu e Genilda olhou assim, seita, Josi, se a gente fosse morar com a nossa mãe, a gente ia ter uma vida de rico. Né? Eu me lembro que eu tinha um conjuntinho amarelo, que era o único conjuntinho que eu tinha amarelo para sair. Todo canto que eu ia era com aquele conjuntinho amarelo. Aí eu digo, pois é, Genilda. E agora? A Genilda disse, vamos fugir, Josi. Vamos morar com a nossa mãe. Que a gente sabia que ela morava em Caruaru. Aí então, meus irmãos, a gente fugiu de casa com alguns dias na frente. Deixamos só uma carta para o meu pai dizendo a ele que a gente tinha ido embora morar com a nossa mãe. Quando a gente chegou na casa da nossa mãe, Genilda, ela recebeu de braços abertos a minha irmã. Mas eu, quando ela olhou para mim, ela disse, olha, Genilda vai ficar aqui comigo, mas a minha casa é pequena, né? Não cabe todo mundo. Você vai ficar na casa da minha tia, da sua tia Maria, minha irmã. Eu digo, mas eu vim para morar com a senhora. Ela disse, mas aqui não cabe, porque a casa é pequena. Me desprezou pela segunda vez, meus irmãos. Às vezes eu rio quando eu conto essas histórias. Às vezes eu choro. Mas é assim mesmo. Eu preciso contar o meu testemunho. Eu preciso ter força para falar sobre tudo isso. Daí então, meus irmãos, eu ainda passei uma noite na casa da minha mãe. Quando foi no dia seguinte, ela me levou para a casa da minha tia. E na casa da minha tia foi muito difícil a minha situação. Sabe, a minha tia me judiava bastante. Não faltava alimento, não faltava banho, não faltava roupa, não faltava material escolar. Não faltava nada. Sabe? Mas ela batia em mim muito. Na verdade, ela até me espancava. Por quê? Porque ela vivia com o marido dela, né? Que já é falecido. E parece que ela tinha ciúme de mim. Que uma vez ela estava sentada assim no sofá. E quando eu me sentei no sofá da casa dela, que ela tinha acabado de sair com ele para ir para o quarto, ela já olhou para mim de cara feia, né? Mas eu não entendi e continuei ali para assistir, que a televisão era de frente, e onde eu estava sentada eu não estava dando para ver direito. Quando ele foi embora, ela disse que eu tinha me sentado no sofá só para sentir a quentura dele. Me chamou de bichinha safada e imagine o cacete que essa mulher me deu. Meus irmãos, eu sofri muito na casa da minha tia. Eu amo minha tia. Nunca vou deixar de amar. E além do mais, a minha mágoa é da minha mãe. Por quê? Porque se ela não tivesse me desprezado pela segunda vez, eu não estaria passando por isso. Amém? Pronto. Aí, de tanto apanhar, de tanto sofrer, de tanto ser humilhada, maltratada, você chegava visita na casa dela, ela dizia assim, olha, vai lá pro quintal, esse que tu é igual, eu não vou dizer o nome não, só fala para fazer vergonha, mas eu não posso dizer o nome do que ela dizia não, tá bom? Amém? Porque aí eu vou tá chamando palavrão. Amém? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Que eu era igual, que só falava para fazer vergonha. Quando a gente solta um pum, não faz vergonha. Pois ela dizia que eu era igual aquele negócio que sai o pum. Amém?
Pronto, é isso aí. Daí então, meus irmãos, eu de tanto sofrer, não aguentei. Eu tinha 11 anos quando fui para casa da minha tia. Eu ainda ia fazer 13 anos, 12 anos e alguma coisa. Quando eu saí, eu passei 1 ano e pouco lá ainda. Aí saí da casa da minha tia. E fui trabalhar nas cozinhas dos outros. Aí não pude mais trabalhar, ou não pude mais estudar. Só podia agora trabalhar. E dormi muito, irmãos, muito. Né? Em praças. Minha mãe morando em Caruaru e eu dormindo em praças. Meu pai já tinha mandado dizer aos amigos dele que conhecia ele, quando perguntava por mim e pela minha irmã, ele dizia, olha, não é para dizer uma endereçar elas de jeito nenhum. E eu e Genilda estamos sofrendo, sendo humilhada. Genilda ficou na casa da minha mãe, mas minha mãe expulsou ela de casa porque ela dizia que o cara que ela estava não era o pai da gente, e que quando conheceu ele a gente não estava com ela, né? E que não ia acabar o casamento dela por causa da gente. E expulsava minha irmã dormia muitas vezes. Amanhecia o dia na porta da casa dela chorando e ela com a porta fechada lá dentro, dormindo de boa. Mesma coisa, ela fez muito isso comigo também. Dormia de boa, eu e minha irmã no meio da rua. E ela não abria a porta para a gente entrar, que era para não atrapalhar o relacionamento dela com... Já era o terceiro casamento dela depois do meu pai. Esse rapaz, que ela estava e dizia que não ia deixar a gente entrar para não prejudicar a vida dela. Irmãos, tudo muito difícil, sabe? Eu cheguei a ir em lanchonete, pedir comida, pedir o almoço, né? Sentar com 1 centavo no bolso. Uma lanchonete chamada Mic Mac, lá em Caruaru, na Rua Preta. Eu cheguei a pedir comida lá, almoçar, sentar com R$1 no bolso. E no final de tudo, ficar muito chorando, muito nervosa, sem ter dinheiro para pagar. E tive que ir lavar os pratos até a hora que eles bem quiseram para pagar o que eu tinha comido. Tudo isso eu tendo uma mãe em Caruaru e um pai em algum lugar daqui de Pernambuco, que ela não queria me apoiar por causa do marido. O meu pai não queria me apoiar, revoltado porque eu tinha fugido de casa para ficar com ela. Oh, Jesus, que situação. Muito difícil, meus irmãos. Daí, então, passei por tudo isso e um pouco mais, né? Que tem muitas coisas que eu não me lembro também, mas que eu passei. As mais fortes é que eu me lembro, né? Daí, então, quando eu estava com 14 anos, eu conheci um rapaz chamado Adriano. E esse rapaz, ele era meio rebelde. Pronto. E eu também era muito rebelde. Comecei a virar uma pessoa completamente diferente daquilo que eu queria ser. Não tinha apoio de ninguém. Todo mundo da minha família que eu chegava na porta me mandava embora. Eu só tinha uma tia, e tenho uma tia até hoje. Graças a Deus que ela é viva. Que nunca bateu a porta na minha cara. Eu podia estar errada como fosse. Ela nunca me expulsou da casa dela. Minha tia Lia, graças a Deus. Mas as minhas outras tias, meus outros familiares, não mediam esforços. E eu não gosto de Josiane, não. Que por causa dela eu vou terminar me separando de fulano, de cicrano. Ela não é minha filha. Olha, vai-te embora, sabe? Isso sem eu ser envolvida ainda com o Adriano, viu? E depois que eu me envolvi com ele, foi que minha vida complicou. Porque aí é que ninguém nem comigo falava quando me encontrava, né? Porque dizia que eu era igual a ele. E na verdade eu era quase mesmo, irmão. Sabe, eu passei, foi 4 anos e 10 meses da minha vida com esse rapaz, que só me humilhava, me batia, me maltratava, me traía, quase morri de fome na mão dele. O que eu mais tinha era água para beber e cigarro, porque naquele tempo eu fumava. Eu fiquei dessa finura, fora as vezes que eu desmaiei, sabe? E quando eu arrumava um emprego, ele sempre ia lá nas portas dos patrão para tentar atrapalhar a minha vida, o meu trabalho. Às vezes com ciúme, às vezes porque ele queria que eu saísse, sabe? Mas não deixava de me trair, nem de me bater, nem de me humilhar,
Não. Qualquer coisa era motivo para a gente brigar. Eu batia nele, mas os irmãos sabem. Mulher não tem a força que o homem tem. Eu tinha de 15 para 16 anos. Quando fui mulher dele, né, dos meus 14 até meus 16 anos, eu só era namorada. E durante esses 2 anos que eu só fui namorada dele, ele chegou a ser preso. Passou 1 ano, 3 meses e 27 dias preso. E eu, sozinha no mundo. E ninguém acreditava que eu era virgem. Todo mundo achava, não só achava que eu já era mulher, mas também diziam que eu era uma vagabunda, prostituta. Tudo quanto não presta na boca da minha família, principalmente. Eu era. Glória a Deus. Aleluia. Mas, na verdade, eu não era prostituta. Sabe? Eu não era santa. Santa eu não era, mas também não era prostituta. Sabe? Eu namorava, normal, como toda menina moça namora. Mas depois que eu fui mulher dele, a minha vida piorou o dobro. Porque quando eu era namorada dele, ele não me batia. Mas me mostrou também que era violento. Que uma vez até ele rolou assim um revólver e disse que ia atirar em mim. Se a bala saísse bem, e se não, ele não atirava mais, só ia atirar uma vez. Ele disse que só tinha uma bala dentro do revólver, ou era 2, uma coisa assim. Eu sei que era um revólver chamado 2 tiros e uma carreira. No caso, quando ele rodou assim, que atirou, a bala saiu. Mas eu baixei assim a cabeça e não sei como, aquilo ali foi livramento de Deus. E o tiro não bateu em mim. Até um colega meu, que estava com uma namorada, não gostou. E por causa disso, eles dois brigaram. Mas graças a Deus, eu passei muita coisa com ele. Mas graças a Deus, teve um dia que ele me deu um pé, né? Na poupança, como diz a história. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele me deu um pé. Na época, eu achei que era a pior coisa que tinha acontecido na minha vida, porque ele era meu primeiro amor, meu primeiro beijo, meu primeiro tudo. Então, eu amava demais aquele homem. Então, eu achei que ali o mundo tinha acabado para mim, sabe? Porque a única pessoa que, apesar de me bater, me humilhar, me maltratar, me trair, né? Fazer tudo aquilo comigo, mas era a única pessoa que eu ganhava abraço, beijo, vez ou outra, amor, né? Então eu achava que aquilo ali era amor. Então eu achava que aquilo ali era felicidade, né? E depois que ele me deixou, pronto, eu me desesperei. Eu quase entrei em depressão, né? E quando foi com 9 meses depois que eu me separei dele, 9 meses para 1 ano, eu comecei a me aproximar de Fernando novamente. Que eu conheci Fernando, o pai dos meus filhos, na minha infância. Eu não conheci Fernando agora. Eu conheci Fernando, eu tinha 10 anos de idade, quando eu ainda morava na casa do meu pai. Ia lá para o sítio onde ele morava, brincava na fazenda que ele morava, sabe? Que o pai dele e a mãe dele trabalhavam, e eu brincava muito lá. Eu, minha irmã, a gente catava um burro, corria, andava de cavalo com ele e tudo mais. Era uma paquera de infância. Mas, sabe, naquela época que eu era criança, os meninos de hoje sabem namorar de verdade. A gente não, só ria um pro outro e se escondia. Atrás das árvores, atrás de um muro, dava um sorriso, mandava um beijo assim, mas não tinha coragem de se aproximar, não. Hoje em dia é que as meninas de 10, 11 anos namoram para valer, até mais do que os adultos. Mas na minha época, os namoros não eram que nem os de hoje, não. Era bem assim, vergonhoso, sabe? Era bem inocente, na verdade. Na verdade. Aí pronto, eu já conhecia ele, né, desde a minha infância. Era paquera dele. Mas quando eu fui embora da casa do meu pai, ficou tudo isso para trás. Na verdade. Daí então, quando eu me separei do Adriano, eu já estava com 21 anos. E aí eu me reaproximei de Fernando, eu já estava com 22. Né? Eu estava com 22 anos. Eu ia fazer 23 anos em maio do ano seguinte. Amém? Eu me aproximei de Fernando em agosto de 1995. Dia 11 de agosto de 1995. Ele ia passando em frente a uma barraca lá no centro para ir trabalhar no fórum. Era o primeiro dia dele do fórum e eu não sabia. E eu fiquei olhando, me lembrando da infância da gente. Aí no dia seguinte, eu fui até a casa dele. E ele estava em casa e a gente se reencontrou.
Agora, esse restante desse testemunho sobre Fernando e eu, a partir de amanhã você vai começar a saber. Amém? Aqui eu paro para a honra e a glória do nosso Deus, porque Deus é fiel e poderoso. E até aqui o Senhor tem me sustentado, me dado força, me capacitado. E para a honra e glória do Senhor eu estou de pé. Amém? Amanhã tem mais testemunho. Deus abençoe a tarde de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.